amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wander Fonseca, educador e planejador financeiro, empresário aqui na cidade. E hoje nós estamos startando um grande projeto. Um projeto que já vem há algum tempo sendo trabalhado, pensado, para fazer algo muito legal, entregar um conteúdo muito interessante, para todos que nos assistem. E esse projeto é o Networking Cast, que vai ser um podcast, será um podcast, que vai falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, conhecer melhor, as histórias, os caminhos que percorreram empresários, empresárias, pessoas que têm uma história muito legal de superação, e que entregaram resultados e que fazem a diferença hoje em nossa sociedade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui dois convidados que eu tenho muito carinho, são pessoas que eu já conheço, Um eu conheço há muito tempo, A outra um pouco, um tempo um pouco menor. E eu queria, que vocês se apresentassem, Vamos começar primeiro com as mulheres, como óbvio, com certeza. Psicóloga Esther Caldas, seja muito bem-vinda. Obrigada, Wander, obrigada pelo convite. Estou muito feliz, por estar aqui, por estar podendo presenciar essa inauguração. Fiquei sabendo que é a inauguração agora. Primeiro programa. Estou contente pela essa participação e o que eu puder contribuir, a gente está aqui. Meu nome, como apresentação, meu nome é Esther Caldas, sou psicóloga clínica, trabalho hoje em Magé, atuo como psicóloga clínica lacaniana, que é uma abordagem psicanalítica, dentro da psicologia clínica, e já trabalhei em inúmeros outros lugares, mas minha atuação hoje é clinicamente, como uma lupa, enxergar o ser humano por dentro. Top! E agora eu queria apresentar aqui o meu mentor. Para quem já me conhece há mais tempo sabe, com certeza já ouviu o Wander falar sobre essa pessoa, que foi o meu primeiro professor no mundo do empreendedorismo. Até hoje, temos muito contato, trocamos muitas experiências, muitas ideias. E bem-vindo, Gabriel Martins. Que alegria, poder estar aqui nesse nascimento, desse movimento aqui de network para empreendedorismo, Muito orgulhoso, muito grato a Deus por ver a evolução que você tem desempenhado, e contribuído na vida das pessoas. E como nossa missão é contribuir com a vida das pessoas, estamos aqui hoje para poder compartilhar e semear o bem, Vamos para cima, meu amigo. Vamos embora. Gabriel, antes, conta um pouquinho para a galera, que está nos assistindo, as suas especializações, um pouquinho sobre você. Maravilha. Eu sou empresário, empreendedor, profissional da área de marketing. Eu sou especialista hoje em desenvolvimento pessoal. Fiz algumas capacitações na área de desenvolvimento humano. Sou gestor também. Atuo na área de transição energética. Hoje, graças a Deus, empreendedoristicamente falando, nós somos conhecidos como os improváveis, meu amigo? A gente acredita, a gente faz e depois que acontece as pessoas aplaudem, Então hoje eu comando a maior transição energética da história do Brasil e eu tenho muita alegria de poder estar aqui com vocês hoje para falar sobre empreendedorismo e compartilhar e ajudar o maior número de pessoas, meu amigo? Então eu sou empresário, empreendedor, trabalho aí com gestão e estou aqui para poder compartilhar o máximo, eu vou dar o meu melhor. E a nossa missão é ajudar o maior número de pessoas possíveis e vai ficar registrado agora aqui, meu irmão? Sem dúvidas. Então vamos lá, vamos para o que interessa, que são os assuntos que nós queremos levar para que o pessoal de casa possa refletir. Então, só para o pessoal entender, nós teremos 2 programas por mês. O primeiro programa, na primeira quinzena, vai ser um programa que vai falar sobre um tema específico. Nós vamos trazer um tema e trazer 2 convidados para a gente dissecar esse tema, mergulhar nesse tema. E no segundo programa de cada mês, nós iremos trazer um convidado para fazer uma entrevista. Tá bom? Então vai funcionar dessa maneira.
Tá? Então hoje o nosso tema não poderia ser diferente, né? É empreendedorismo. Né? O porquê, o que é para cada um de nós, o que representa os maiores desafios. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Né? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu quero trazer, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para nossa mesa de conversa é: o que é empreendedorismo para vocês? O que é empreender para vocês? Né? Para mim, eu costumo dizer que empreender é a maior ferramenta que o ser humano tem de desenvolvimento. Porque você é obrigado a se reinventar todos os dias. Você é obrigado a o tempo todo matar um leão por dia, porque existe competitividade, outras pessoas fazendo o que você faz, então você tem que continuar progredindo, evoluindo, crescendo, para se tornar cada vez mais um destaque na sua área para conseguir ter sucesso. Então, empreender, eu falo que na minha vida, pelo menos, salvou a minha vida. Né? Tirou o Vander de lá da lama, lá de baixo, e colocou o Vander aqui hoje. Né? Então, empreender, para mim, é você, normalmente, você vencer tudo. Né? E você ir contra tudo e contra todos. Porque, normalmente, quando você começa a empreender, a única pessoa que acredita que vai dar certo é você. Né? E as pessoas próximas, principalmente, são as pessoas que não acreditam. Né? Então, você vai lá e é você e o mundo, você está sozinho. É você e Deus, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá. Primeiro, começando, o Gabriel não se importa, né? Óbvio. Claro, começando com a doutora Esther. O que significa empreender para você? O que é empreender? Né? Qual a importância que isso tem na sua vida hoje? Bom, você trouxe uma história para mim que, na verdade, eu trabalho com histórias, né? Eu me acrescento com histórias. E eu estou muito mais na ótica da escuta do que da fala. Então, para mim, eu acho que está sendo uma dinâmica boa, até para poder expressar aquilo tudo que eu ouço no dia a dia e passar para vocês a maior informação possível. Mas quando você me traz isso, me dá uma nova ótica do que é empreender. Eu começo a pensar de uma outra forma do que é empreender. Porque, na verdade, empreender, para mim, foi seguir uma dinâmica que seria mais confortável para o que eu me empenho. Por exemplo, eu sou alguém extremamente criativa, eu tenho uma dinâmica muito construtiva, eu tenho um pico de energia que não é num horário cabível dentro das empresas que eu poderia trabalhar. Então, o meu lado criativo, eu consigo desenvolver melhor no empreendimento meu. E eu fui seguindo essa ideia numa construção mesmo de quem eu sou, né? Porque eu poderia muito bem entrar numa empresa, trabalhar numa empresa, seguir um horário, uma restrição, mas eu consegui enxergar que eu tinha uma aptidão melhor para trabalhar em empresa, para trabalhar na minha empresa, né? Não trabalhar para alguém. E eu segui dessa maneira que foi confortável para mim, não foi uma questão de necessidade. Poderia fazer um concurso, né? Milhões de pessoas falaram, faz um concurso para a Marinha, você vai ser muito bem paga como psicóloga. Mas eu não quis, né? Não é para mim. Falei, gente, olha, não é para mim, não é um lugar que eu quero agora, eu quero me empenhar naquilo que eu sinto que eu vou ter um proveito maior, né? E eu segui por essa ótica. Mas quando você me trouxe isso, a sensação que eu tive é que, para muitas pessoas, seguir uma risca social de limite, por exemplo, você tem uma família pobre, né? Não tem na classe média, mas tem uma família, um nicho familiar, onde o seu pai ele é pedreiro, ele estuda pouco, sua mãe tem uma condição de cuidar da casa, né? Ela é doméstica, e você tem aquilo como um ideal de vida. Você precisa seguir esse ideal, ou você estuda até o ensino médio e decide trabalhar num mercadinho, né? Por exemplo. O social ele te limita por N fatores, né? Falta de educação,
pouco recurso educacional, né? Exigência de trabalho nesse âmbito, né, social que a gente está falando, né? Ele se arrisca ao trabalho com uma carga horária absurda, então ele fica muito, muito cansado para ele trabalhar. E talvez a única dinâmica onde ele consiga sair desse meio familiar, social, já conhecido, e ir para um novo, né, uma tentativa de um ganho maior, é empreendendo, né? É se arriscando em uma outra narrativa. Não é, a gente não pode ficar com essa ideia de que no pain, no gain, quanto mais esforço, mais fruto. Não, tem um fator social que ele diferencia um do outro. Então, o esforço de quem já está com um pezinho numa empresa vai ser muito menor para aquele que saiu da pobreza mesmo. Assim. Mas pode ser uma dinâmica, sim, de sair dessa estrutura familiar, né, de uma situação de pobreza, óbvio, né, com todos os recursos que a gente tem hoje em dia, né, no sistema público, né, para dar uma segurança. Ele pode sair para o meio empresarial e ter uma conquista melhor financeira. Sim, perfeito. Nós tem muito a ver com isso, né, Gabriel? Eu vivo um padrão, que é muito o que a psicóloga falou, né? E a pessoa vive um padrão de vida determinado pelo meio que ela vive, que ela cresce, né, que ela nasce. Só que chega uma hora que ela não aguenta mais viver dentro daquilo e ela precisa sair. Eu não estou aguentando mais, eu preciso sair daqui. Né? E é a hora que a gente pega e fala, ó, vou contra tudo e contra todos, contra as probabilidades, tudo eu vou. É ou não é? Exatamente. Então, empreender é você romper. Empreender é você sair da zona de conforto e pegar algo que você não aguenta mais estar vivendo e decidir sair de dentro de uma caixa. Então, hoje, é legal que a gente tem uma psicóloga aqui, que é profissional do comportamento humano, né? As pessoas, elas têm um padrão. Então, o padrão mental faz ela seguir aquele padrão, e quando ela percebe que a vida não é só aquela caixinha de fósforo que ela vive na mente dela, ela pode tomar uma decisão de sair daquele padrão e buscar algo novo, né? Empreender, para mim, é romper o padrão. Quando eu saio do padrão, eu quebro o padrão, eu rompi o padrão social daquilo que dizem para o que eu devo fazer, para aquilo que eu acredito que eu posso fazer, eu acabo de tomar uma atitude empreendedora. E aí eu empenho uma ação nisso para que eu possa ter o resultado. Então, para mim, empreender é você saltar de uma montanha com um pedaço de aço na mão e construir um avião enquanto você está descendo e pilotar o avião antes de chegar lá embaixo. Isso é empreender. Você não sabe o que vai acontecer depois daquela montanha, mas você acredita que você vai chegar. E quando você chegar lá, você vai usar até um slogan que a Netflix usa. What is the next mountain? Qual é a próxima montanha? Então, o alpinista, ele não sabe qual é a próxima montanha. O prazer dele de chegar no topo, ele vem de degrau em degrau, de metro em metro. E quando ele chega no topo, ele diz, nossa, cheguei no topo, mas acabou aquela sensação, aquela dopamina. E aí ele fala, qual é a próxima montanha? Isso é empreender para mim. Empreender é a habilidade de construir, a capacidade de romper e de construir um novo padrão de vida que vai do modelo mental para o modelo social, que vai desembocar também no modelo financeiro, tá bom? Então, isso que quer empreender para mim, e bora ajudar essa turma a empreender, meu amigo. Quando nós, né, falamos sobre isso, eu costumo dizer que eu sou um apaixonado, né, por pessoas, por isso, tudo isso, né, e esse projeto tem muito a ver com o que você falou, né, de construir. Nós alcançamos um ponto, mas quando chega naquele ponto a gente fala, tá, mas e agora? Eu quero outra coisa para fazer me movimentar o tempo todo, né? Eu falo que a questão do empreender, né, ela tem muito isso, que é a questão do desafio, né? Então, o tempo todo a gente se desafia, como a doutora falou, para a pessoa sair do padrão que ela vive, né, aquele meio social, que é a família, que ela cresceu, que ela aprendeu a ver, né, e a escutar, a viver, etc. Para ela sair daquilo, ela precisa ter coragem de se desafiar.
ó, é agora. Né? E isso deu um gancho para nós levarmos agora, né, para o segundo tópico, que é qual é o maior desafio para quem começa a empreender. Né? Eu costumo dizer que o maior desafio, para mim, né, é a rejeição e a desconfiança. Porque eu lembro até hoje, quando eu decidi empreender, eu cheguei na casa, né, da minha mãe, e ao chegar lá, eu falei que eu tinha conhecido um negócio que ia mudar minha vida. E eu com os olhos brilhando, aquela coisa, aquela chama dentro de mim, porque eu escutei pessoas falarem uma coisa, porque eu escutei testemunho de pessoas, e eu cheguei e a primeira palavra que eu escutei foi: que viagem é essa? Vai arrumar um emprego, vai assinar sua carteira, vai ter segurança. Então, aquilo na mesma hora, só que na mesma hora que aquilo veio para mim, eu me blindei, aquilo me deu mais força, eu falo que é combustível, né? Toda palavra negativa é combustível para mim. Eu peguei aquilo, usei como combustível, falei, não. Aí dentro da minha mente, né, que eu não vou responder, eu vou fazer. Eu vou fazer e um dia eu vou entrar aqui e vocês vão falar que, caramba, que orgulho. Né? Então, para mim, a maior dificuldade de quem começa a empreender é o medo da rejeição. Porque 99% das pessoas ao nosso redor, elas vão rejeitar a nossa ideia. Principalmente quem está próximo da gente. Não vai apoiar. Não apoia. Né? Então, eu costumo dizer muito isso, né? A desconfiança. O medo de dar errado e depois ter vergonha das pessoas. Eu acho que essa é a maior dificuldade de quem começa a empreender. Nem o maior desafio, né? Eu diria, maior medo de começar a empreender. Né? Agora, e para vocês? Né? Agora vamos começar com Biel. Né? Gabriel Martins. Para você, dentro de toda essa sua experiência que você tem de... Já está o quê? 20 anos Mais treinando pessoas? Mais 2 décadas. 20 anos treinando pessoas. Dentro da sua experiência, qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio para quem começa a empreender? Na minha visão, o maior desafio para quem começa a empreender é ela adotar o que eu chamo de modelo mental, né? É alinhar a mentalidade dela para que ela possa tomar a atitude e a permanência nessa atitude para poder romper e seguir algo novo, um novo objetivo, uma nova diretriz. Então, quando eu tenho uma mentalidade que foi treinada na cadência de ficar em uma caixa e eu recebo uma informação nova, essa informação nova ela precisa se associar e ser um novo padrão mental para a minha vida. E existe uma frase, né, que diz assim: uma vez a mente expandida, uma mente expandida uma vez, ela jamais volta ao ponto de origem, né? É do Einstein, né? Isso. Então, se você conseguir ajustar o seu modelo mental e expandir a sua mente, parece que as pessoas falam grego na hora de dizer que você não vai conseguir, na hora de que não vai dar certo e etc. Mas você precisa ter um padrão mental definido. Então, a mentalidade é quem você é, mais aquilo que você recebeu de informação desde a tua infância até então, mais as informações novas, mais as decisões que você tomou para que você possa tomar atitude. Então, o maior desafio hoje é ajustar a mente. Quando uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ela vai na doutora e fala assim: doutora, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou ficar magrinho. E aí a psicóloga diz assim: olha, para que você possa ter uma vida saudável, não é só bariátrica, você precisa ter a cabeça de uma pessoa que tem uma vida saudável. Então, o ajuste mental, o modelo mental, ele precisa ser ajustado, senão nada muda. E aí vem uma frase muito importante na nossa vida, né? Para que as coisas mudem, você precisa mudar. E uma outra coisa que eu aprendi com um grande mentor meu, que é o Jim Rohn, ele me ensinava que a forma como eu vejo as coisas define mais quem eu sou do que o que está acontecendo naquele momento. Então, as coisas não são como nós vemos. Nós vemos as coisas como nós somos. Nós três podemos estar no mesmo lugar. Cada um tem uma percepção diferente. Cada um tem uma percepção diferente. O que vai definir a nossa percepção é exatamente o nosso modelo mental. Por isso que eu digo que hoje, uma pessoa, quando ela vem empreender com a gente, eu sempre ensino: olha, a primeira coisa que você precisa fazer,
Antes de você ir para ação, eu vou fazer, eu vou arrebentar e tal. Eu falei, olha, eu não trabalho muito com empolgação. Já fui muito empolgado no início. Mas hoje eu preciso que você entenda que você precisa primeiro ajustar a sua mente, o seu coração e a sua ação. Se você fizer o contrário, você vai se embolar e daqui a pouco você vai ser um frustrado. E as pessoas estão torcendo para que isso aconteça, para usar você de exemplo que não dá certo. E a minha missão, quando eu formo um novo empreendedor, é: você vai dar certo. Existe um caminho cheio de dinamite que eu já passei e eu vou ensinar você a passar. E quando você passar, você vai ver que vai ser linda a vida que você vai ter a partir dali. Mas eu preciso que você visualize isso agora. E quando isso acontece, a pessoa rompe. O maior desafio hoje é a pessoa se visualizar lá. Olha, o seu objetivo é aquele. Existe um caminho de desafio nesse percurso, mas você vai vencer. Mas se você tiver a mentalidade do percurso dos desafios, você para. Você tem medo e o medo gera paralisia. Mas se você foca no objetivo e tem uma pessoa para poder te orientar, você vai chegar. Ajusta a sua mente primeiro e depois você vai ter uma ação coincidente com aquela ação que vai te gerar resultado. Não é isso, doutora? Então, você me disse muitas coisas, muitas informações assim que eu achei legal. Uma das coisas que eu vejo dentro da clínica, né? Porque, na verdade, a informação, todo o contexto que eu tenho, por mais que a teoria me fez sobreviver durante 6 anos e continuo estudando, a clínica é o melhor lugar de você conhecer as pessoas como elas são, né? E eu recebo alguns pacientes na clínica, empreendedores, né? Recentes, né? Assim, até, e de longa data. E o comportamento básico, assim, padrão de todos eles é uma ideia de insatisfação. É uma ideia de insatisfação constante. Muito bom pro negócio, né? Porque, na verdade, a gente se mantém lucrando com a insatisfação. Mas quando a gente baseia essa insatisfação numa ótica de saúde psíquica, né? Saúde mental, ela entra num gancho de burnout. Né? Muito bom. Ela entra nesse lugar de burnout. Burnout, na verdade, foi essa trajetória que você disse, uma trajetória de carreira, tendo alguém para auxiliar, tendo um mentor para auxiliar, talvez te tire dessa ideia de excesso de produtividade, que você disse que era empolgação, e um pouco da realidade como as coisas são, né? Olha, você tem isso aqui para produzir, né? Você tem o desejo de ser como Mark Zuckerberg, por exemplo. Você quer ser bilionário, mas o que você tem para produzir é isso aqui. Você não pode ir além, senão você vai surtar. É expectativa e realidade. Né? Exato. O que você tem é um lugar onde você tem poucos recursos, você ainda precisa chegar a um passinho e se alegrar com ele, ter consciência do que você pode produzir é o melhor para a tua produção. E o mentor, eu acho que ele dá esse pé no chão pro empresário, né? Um novo empresário, um microempreendedor. E só dando uma finalizada na minha fala, eu acho que burnout é o mal do século. A gente vê cada vez mais as pessoas... Só o que é burnout? Burnout. Burnout para quem está assistindo também, né? A definição da palavra burn, em inglês, burnout. É fogueira, fogo, né? Pegar fogo. Out é fora. Então, quando você explode, né? É justamente esse lugar de explosão mesmo. Quando você explode no trabalho, né? O burnout é sempre ligado ao trabalho, é uma explosão de excesso. Entendi. Burnout é uma crise de ansiedade no ambiente de trabalho. Né? Deixando mais claro assim. E essa crise de ansiedade, ela é dada por N fatores, né? Um excesso
de cobrança interna, um lugar de excessiva cobrança externa também. O ambiente de trabalho também influencia nessa combustão, né, nesse burnout, onde o trabalhador ou a pessoa que sofre desse mal, ela se vê sem recursos. Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Estão me cobrando, eu me cobro, então não tem recurso, não tem saída. E ele explode. Quando isso acontece no ambiente de trabalho, para quem trabalha para alguém, né, tem muita influência do meio externo. Pouco incentivo, um olhar de negligência ao trabalhador, excesso de exigência, um excesso de carga horária. E o foco principal, o maior de todos, é a cobrança interna da produtividade, do excesso de produtividade. Isso está acontecendo cada vez mais. E quando isso acontece com o microempreendedor, ou empreendedor de muitos anos, a gente vê que ele está passando por uma situação. Os empreendedores de longa data, quando eles entram em burnout, vou dar só um spoiler, né, do que acontece. Pode ser que alguém entenda internamente. O lugar de fuga, estou falando isso do empreendedor de longa data, homem, né, que acontece. A mulher de longa data, a empreendedora de longa data, ela já tem um lugar de, se der errado, eu consigo me acolher, né? Eu tenho quem me acolha. A mulher, ela tá avançada nesse lugar. O homem, quando ele se vê com problemas sociais dentro de casa, problemas familiares, problemas internos, ele pega todo aquele lugar de frustração e recorre ao trabalho. E o trabalho é um lugar de fuga, onde ele foge da família, onde ele foge das próprias questões, e aí ele mistura com esse pensamento excessivo que a gente tem durante a nossa trajetória de vida. Eu olho meu celular e estão me dizendo para eu produzir. Eu olho a televisão, estão dizendo que você está trabalhando de menos, você tem que trabalhar um pouco mais. Então, qualquer lugar que você olha, tem esse lugar excessivo. Então, um homem que foge da casa, dos conflitos familiares, vai para o trabalho como único recurso de fuga, né, de salvação para minha angústia, a pressão interna, a pressão externa, a falta de escuta sobre aquelas inseguranças que ele está vivendo, que ele está passando, o cara não aguenta. Ele entra em conflito, em choque com ele mesmo. E para, né? Tem burnout que dão vários outros sintomas. Tem problema de pressão, tem doença autoimune, tem N fatores, né? E o cara congela. E aí vem para a clínica e a gente começa a entender que ele tinha outras questões a serem tratadas, além da cobrança interna de produtividade. Mas burnout, de modo geral, a gente tem esse comportamento, né, que é a cobrança excessiva, externa e interna, sobre a produtividade no trabalho, falta de recurso humano, de acolhimento, de voz, de escuta, de recursos para trabalhar, né? E essa explosão. E essa cobrança interna, né, que nós temos, ela é muito fomentada pelo que está ao nosso redor, né? Por queremos o tempo todo nos compararmos com pessoas que nós não sabemos as histórias delas, não sabemos qual foi o caminho, como ela conquistou algo, né? As redes sociais hoje estão aí, deixando muita gente doente, né? Porque a pessoa fica olhando para alguém na internet, nossa, olha a vida de fulano, olha a vida de ciclano, olha a vida dela, mas não sabe o que é, não sabe o caminho, né? Não sabe como aquela pessoa chegou ali, e a gente começa a se basear em cima daquilo, começa a gerar ansiedade para alcançar logo alguma coisa que a gente quer, um sonho, um objetivo, uma meta, e é nessa hora que a gente acaba, né, se atrapalhando no nosso caminho, né, no nosso processo. Agora vamos para o terceiro tópico,
Né? Querem acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Né? Fechado. Muito bom, burnout. Falei bastante. Vamos lá. Esse aqui é um assunto que com certeza muita gente, né, que está em casa agora vai se identificar. Porque eu mesmo, né, lá na empresa, nós temos muitos casos assim. Eu conheço muitos casos assim. Muitas pessoas já me procuraram pedindo ajuda, né, relacionado a esse assunto, que é porque muitas das vezes, quando uma das pessoas dentro de um casamento ela decide empreender, muitas das vezes a outra pessoa não apoia. Quem decidiu empreender não tem o apoio do outro, né? Por que vocês acham que isso acontece, né? Será que é insegurança? Eu tenho uma questão em relação ao homem. O homem, ele, não todos, tá? Mas normalmente, quando acontece isso, é insegurança da mulher se destacar demais e aquela posição dele, ela daqui a pouco começa a ganhar mais do que ele e ele não está preparado para aquilo. Né? Eu conheço muitos casos assim, de maridos que se incomodam porque as mulheres ganham mais do que eles dentro do negócio que elas abriram e eles têm algum emprego mais formal, né? Ganham menos do que a esposa. Não estou dizendo que todos os casos são assim, mas muitas das vezes tem isso. Inclusive, eu acredito muito que a falta de apoio, e nem falo só em questão de conjugal, tá? A falta de apoio, quando a pessoa decide empreender, ela tem muito a ver com o medo que a pessoa que te ama tem de você se frustrar. Decidir empreender, vou fazer algo totalmente diferente, desafiador. Você chega e fala, no meu caso, falo para uma mãe, né? Falo para alguém que me ama muito, a pessoa fala assim, tem certeza? Toma cuidado, é isso mesmo. Por quê? A proteção. Tem medo que eu me machuque, tem medo que eu me frustre, né? Então, eu acredito também que no meio conjugal também tem muito isso. Às vezes a pessoa, né, o seu cônjuge, não te apoia naquela coisa sua que na cabeça de todo mundo é loucura, né? De abrir um negócio, de começar a empreender, não te apoia por querer te proteger, né, do que pode acontecer se der errado. Né? Então eu acredito que tem muito isso também, mas eu queria ouvir de vocês, que tem muita experiência, né, com pessoas, agora começando pela doutora Esther Caldas, o que a senhora acha que pega mais no meio conjugal, o porquê que o marido às vezes não apoia a esposa quando ela começa a empreender, ou porque a esposa não apoia o marido quando ele começa a empreender? Bom, como essa pergunta foi muito repentina, a gente não tem como ter as estatísticas exatas, mas assim, eu arriscando assim, arriscando 70%, né, do conhecimento que eu tenho, né, das relações entre homem e mulher, né, a gente está falando de relações entre homem e mulher. A gente bota 80% da falta de apoio pelo lado do homem. Né? A mulher, ela apoia o homem na empresa justamente por uma posição social ainda de muitas dificuldades de enxergar a si mesmo. Vou passar um resumão do que seria isso. Né? A gente tem padrões sociais que se repetem, né? A gente tem padrões onde a gente colocava, né, o masculino num lugar de provedor, protetor, né? Aquele que provém para a família, que dá o dinheiro para a família, e a mulher, aquele lugar de silêncio, lar, escuta. Não que isso seja um grande erro, né? Tem pessoas que se colocam bem nessa posição e se sentem bem. Mas, de maneira geral, isso é colocado como ideal, como a ideia. Né? O ideal está sempre nesse lugar de ideia. Mas quando a gente se coloca, e eu fico muito feliz que a gente está se dando a oportunidade de praticar, enxergar que os padrões eles não servem para a gente se colocar 100% neles, né? A gente pode fugir deles e dar certo. A gente começa a entender que
a mulher, de maneira geral, ainda idealiza uma condição familiar. A gente eu vejo muito isso na clínica, mas a gente conversando aqui, esse vídeo vai expandir para outras áreas, mas culturalmente, regionalmente, a gente tem sintomas diferentes, tá? Eu atuo pessoas de Magé, né? Eu atendo e atuo com pessoas de Magé. Então, regionalmente, as mulheres de um lugar, né, Magé, de uma cidade não tão cidade grande, um pouco interior, onde ainda as mulheres se mantêm aqui por segurança, buscam segurança. A gente tem uma estatística, eu, no caso, pessoal, de que as mulheres aqui têm esse pensamento coletivo ainda de proteção. Então, quando a gente olha esse olhar de proteção e olha esse homem saindo para empreender, nossa, isso é maravilhoso. Ela incentiva. Ela vai atrás e faz por ele, trabalha com ele, vai na empresa dele, acorda cedo, se esforça muito mais até. Se empenha muito mais até. E você vê que ela tem uma potência de liderança e ela descobre isso durante o processo. Que ele teve a ideia, mas ela desenvolve. Então, o que eu vejo aqui é que as mulheres entram em trabalhos de homens, né, desses maridos, compreendem que ela tem essa ganância, esse olhar empreendedor, fogem desse trabalho que seria só dele, e aí começam as implicâncias. Que ela está começando a ganhar, ela está começando a lucrar, ela está começando a ter a individualidade dela. O resultado, muitas das vezes, que ele não estava conseguindo entregar, ela começa a entregar. E faz o dela. E busca o empreendimento só dela. Eu quero fazer uma loja. Amor, eu tô ganhando um dinheiro, juntei um dinheirinho, vou fazer a minha loja. E vai para cima. A gente precisa entender que as mulheres, elas não são... a gente, que eu digo nós mulheres, né? A gente precisa entender que a gente não está nesse lugar de fragilidade por questões biológicas. A gente está nesse lugar de fragilidade por questões sociais. Então, a maior prova disso é que quando a mulher engata nessa vida de empreendimento e ela sai por si só, ela deslancha. Ela vai e consegue mesmo. E aí, os papéis, né, antigos, né, que a gente via de homem e mulher, eles começam a sair. Essa mulher não está mais no lar, essa mulher não está cuidando mais de mim, e esse homem, né, já não tem um lugar de protetor. Porque ela está se protegendo, ela está comprando as coisas dela, ela está fazendo por ela. Ela muitas sai. das vezes é a renda da família. Ela é a renda da família. Então, a mulher fica frágil também e questiona se aquele homem é para ela, porque a mulher também precisa mudar uma ideia. Ela precisa mudar a ideia de que ela pode prover mais do que ele e ele ser um cara desejado, né? Porque o estereótipo, né, criado é daquele homem que provém. Um provedor forte. Sim. Ele pode ser forte, pode também ganhar menos, né? E ele já não existe mais nesse lugar de superproteção, de etc e tal. E agora eu sirvo pra quê? Se essa mulher faz tudo. Eu sirvo pra quê? Eu sou ninguém. Isso aí vai dar assunto. Então os dois saem dessa estrutura e seguem rumos diferentes, ou entram numa ideia, ou fazem terapia e têm consciência de que os dois são frágeis também. Tem um monte Os dois têm fragilidades, os dois têm ganhos
um pode ser bom nisso, a outra pode ser boa nisso, ela vai ganhar muito mais dinheiro fazendo isso, ele pode ganhar dinheiro fazendo aquilo outro, pode ter desejo entre eles. Se o que uniu os dois foram estereótipos, né, de que estereótipo de olhou para ela, viu nela uma mulher delicada, que cuidava. Sim. Se a única coisa que te atrai nessa mulher for o estereótipo que ela te traz, né, e o homem, a única coisa que existe nesse homem é uma ideia de que ele vai me proteger, quando isso se rompe, realmente rompe a admiração. Sim. O desejo, o tesão, a vontade, corta ela. Pode se separar, mas se for algo a mais, né, olhar internamente quem o outro é, entender as fragilidades, amar o que o outro é mesmo, por si, essência, né? Na essência, o casal tem possibilidade de ficar junto. Isso é muito reflexivo. Eu pensei em um monte de coisa aqui para perguntar, mas isso, né, terá que ser num outro momento. Isso é muito, muito, muito importante, porque é o que mais acontece hoje, são casais que chegam ao fim, porque, trazendo para o nosso lado, que é mais eu e o Biel, né, de questão de treinamento, né, o homem, ele, muitas das vezes, é o que eu falo sempre, o que é a zona de conforto de um homem? Tem uma mulher que sirva ele, uma roupa lavada, uma comida pronta. É muito mais fácil para o homem se encontrar numa zona de conforto. Para ele, a vida está maravilhosa, ele zerou a vida, ele trabalha, tem uma mulher que supre ele tudo que ele precisa, ele está de boa. A mulher não. A mulher, ela se sente mais incomodada, porque ela não está vivendo o que ela queria viver de verdade, muitas das vezes. Ela está ali por uma questão social. Lá atrás, a mãe dela falou para ela, a avó dela falou para ela que ela tinha que ser assim, né? Então, muitas das vezes, quando começa a se romper essa zona de conforto que o homem tinha, muitas das vezes, por ele mesmo, né, começar a gente sabe disso, a zona de conforto faz com que eu pare de evoluir, eu paro de buscar algo maior. Parei, estacionei, o que acontece? A vida continua vivendo, as pessoas continuam vivendo, a vida continua passando, e eu não consigo mais entregar o que eu entregava antes. O que acontece? A mulher começa a entregar muito, começa a ter postura, tomar a frente, porque eles estão começando a ter problemas financeiros, e a maioria dos términos de relacionamento são crises financeiras, né? Que a mulher começa a tomar a frente, é a hora que ele não sabe lidar com isso, né? Porque muitas das vezes é culpa dele mesmo de ter estacionado na vida, para mim que tá de boa, mas ele conversou com o cônjuge para saber se para ela estava de boa, né? Então, acho que essa falta do diálogo, ela é muito pesada. E essa questão do que cada um espera um do outro, né? Isso é muito forte, né? Porque o porquê, né, que eu estou com essa pessoa e depois aquilo acaba, não tem mais por que estar aqui. Não é mais meu lugar de acolhimento aqui, né? Agora, Gabriel Martins. Cara, o desafio do empreendedorismo em relacionamento, ele é muito amplo, né? Mas eu enxergo assim, na Bíblia existe um versículo que diz assim: você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. E a gente interpreta esse versículo errado. Eu vou usar a tua métrica. 90% das pessoas interpretam esse versículo errado. Eu não posso amar você como a mim mesmo, né? A tradução lá do hebraico é: ame o próximo como ele gostaria de ser amado. E aí existem vários fatores diferentes, como as linguagens do amor, por exemplo, que vão dar uma diferença do que aquilo que eu acredito que é a melhor coisa para mim não é a melhor coisa para ele. E aí encaixa exatamente com o que você acabou de falar, que será que ela acha que aquilo é bom para ela mesma ou não, né? E encaixa com aquilo que a doutora falou nessa parte de distoância de relacionamento. Existia um padrão de crença e esse padrão de crença mudou. A mulher descobriu que ela era capaz, e só que desde a infância ela foi treinada para ser dona de casa.
lavar, passar, fazer comida, e oi, bem, tudo bem, bem, acordou bem, tua roupa tá passadinha bem, tá cheirosinho bem, vai trabalhar bem. E aí a mulher ela descobre que isso não é pra ela. Peraí, não, existe um mundo maravilhoso de oportunidades, eu posso também ir para esse mundo, empreender, romper, e eu também posso ajudar a prover no meu lar. Eu posso ser a pessoa mais próspera da casa ou não, e tá na decisão dela. Eu digo isso, né? Inclusive, hoje eu estava falando com uma empreendedora que empreende comigo, ela me ligou hoje à tarde, antes de eu sair de casa. Ela falou assim, Gabriel, oi, o que você acha que eu devo fazer? Aí eu perguntei, o que você gosta de fazer? Ela, cara, tu não vai acreditar no que eu vou te dizer. Então me diz, eu vou acreditar sim. Ela me disse, eu estou trabalhando numa loja de carro. Eu falei, sério? Sério? E aí? Eu poderia dizer, que legal, que top, você está trabalhando numa loja de carro? Antes. E como é que você está se sentindo aí na loja de carro? Cara, isso aqui não é para mim. Aí, sério, não é para você? Por quê? Porque, Gabriel, uma vez que a nossa mente expande, ela não volta mais para o ponto de origem. Ter alguém me dizendo que eu devo fazer de tal hora até tal hora para receber X reais no mês, não é para mim. Eu falei, eu também acho que não é para você. Aí, lá fui eu. Você é uma águia que está presa em um lugar e que você não consegue nem esticar suas asas direito para poder voar. Eu acho que você deveria subir numa montanha e dar o salto e o voo da vitória. Mas, quando você se sentir apta para isso. Chega uma hora, amiga, que não dá mais. Chega uma hora que chega. Você vê que você poderia performar muito mais. Você já empreendeu e sabe que você é capaz. Então, a decisão é sua. Eu não tenho o poder de decidir por você. Como existe uma diferença, né? O mentor é aquela pessoa que já passou pelo que você está passando. E ele vai conseguir, com destreza, te orientar, né? Existem hoje vários processos, mas a mentoria, muitas das vezes o mentor ele já passou, ele já viveu algo semelhante ao que você passou. E a coisa que eu mais me alegro é de ver mulheres no topo. Pegar um microfone, subir lá no palco, empoderado e falar assim, olha aqui, galera, eu tinha tudo para ser uma qualquer, sem resultado, e ser mais uma na sociedade, seguindo aquele padrãozinho da caixa de fósforo ali. Mas eu aprendi que eu era capaz, eu busquei as ferramentas certas, me desenvolvi, e eu tô aqui. Mulherada! Cara, é muito legal. Há 2 meses atrás eu participei de um evento como esse. Daqui 3 meses eu vou estar em um evento também assim, e eu vou ver várias mulheres que nesse período de 6 meses conseguiram se desenvolver e contar a sua história de superação. Eu costumo dizer que uma história de sucesso, ela só acontece depois de se passarem várias histórias de superação. E voltando para dentro de casa hoje, para o ambiente familiar, eu acho que a falta de diálogo impede a performance no relacionamento, né? Falando sobre relacionamento, eu costumo dizer que um casal, ele não vive, ele vive sem amor. Forte que eu tô falando aqui, hein? Ó a psicóloga ali. Tá? Um casal, ele consegue viver sem amor, mas ele não consegue viver. Aí são os 3 pilares do compromisso, né? Meu treinamento. Não consegue viver sem o RCC. Ele não consegue viver sem respeito, ele não consegue viver sem confiança e sem compromisso. Quando há um ambiente familiar de diálogo, aonde se prega e se tem respeito, confiança e compromisso, a possibilidade da performance no relacionamento ser alta é muito grande, tá? Então, é uma coisa que define e determina hoje, que é uma das minhas especialidades, que é o marketing de relacionamento, né? Respeito, confiança e compromisso vão produzir um resultado. Eu não tenho amor, tem respeito, tem confiança, tem compromisso? Vai ter relacionamento. Eu não respeito, acabou o relacionamento. Eu amo, mas eu não confio. Amo, mas não confio? Acabou o relacionamento. Simples assim. Então, o maior desafio hoje, para você que está em casa, assistindo a gente, e seu esposo não apoia você, ou a sua mulher não apoia você, fuja do conflito. O conflito, ele gera o afastamento. Ele gera o desânimo, ele gera a frieza e ele gera a separação, né?
fuja disso. Procure demonstrar que você é uma pessoa melhor. Se você é filho e quer que os seus pais te apoiem, mas você não arruma a cama da sua casa, você não se comporta da forma adequada dentro da sua casa, talvez esse comportamento vai fazer com que a sua família veja que alguma coisa diferente em você aconteceu e agora o seu apoio aconteça. Já aconteceu comigo, um jovem que não arrumava o quarto, que não ajudava a família em nada, ele começou a empreender, ele falou, cara, minha família não ajuda. Eu perguntei, como é você com a sua família? Ah, é tudo normal? Beleza. Se eu chegar agora lá na sua casa, a sua família, e você falar para mim, é ele que tá, a sua família vai me olhar com bons olhos? Cara, não sei, eu acho que não. Eu falei, tá, mas eu vou te dar uma dica, você segue? Sigo. Segue mesmo? Segue. Seu pai tem carro? Tem. Quando foi a última vez que você lavou o carro do seu pai? Ah, lavar o carro do meu pai? Eu não lavo, não. Não? Entendi. Seu pai já tem uma certa idade. Quando foi a última vez que você perguntou para ele, pai, o senhor está precisando de alguma coisa? Mãe, eu posso te ajudar de alguma forma? Tem tempo. Talvez o resultado que você não tem é pela atitude que você não tem dentro da sua casa. Isso serve para filho, para marido, para esposa, para tudo. Já aconteceu do pai, por exemplo, desse jovem, ir até um evento meu e perguntar, cara, o que você fez com meu filho? Por quê? Meu filho era um jogado. Jogava tudo pro alto, chegava em casa, jogava meia para um lado, sapato pro outro. Agora o cara lavou meu carro, cara. Me chama de senhor, me trata bem. Eu queria saber o que está acontecendo aqui. E o pai e o filho hoje empreendem com a gente, porque mudou o padrão mental. Então, às vezes, você quer empurrar a goela abaixo de alguém algo que ela ainda não visualizou. E aí vem aquela parte que você falou, que é a parte da proteção. A sua esposa não viu o que você viu, não ouviu o que você ouviu e não sentiu a projeção de futuro que você sentiu. Então, calma. Calma. Não chegue na sua casa e trate sua esposa como uma pessoa pior do mundo. Ela não viu, ela não sentiu aquilo que você sentiu. Mas o seu comportamento vai mostrar para ela que ela te apoiando vai ser maravilhoso. Eu dou uma dica para quem empreende comigo, doutor. É bem legal, eu acho que você vai gostar. Começou a empreender. A sua companheira não te apoiou? Ótimo. Agradeça e seja melhor, daquele dia em diante, seja a melhor pessoa dentro da sua casa. Porque não é isso que vai ser esperado lá. Vai ser esperado o conflito. Sim. Só que você não vai dar oportunidade para o conflito. Você vai usar essa energia para colocar na sua ação fora daquele ambiente. Porque o teu resultado vai ser mais rápido. E quando o resultado vem, você chega na sua casa, um buquê de rosas, um cartãozinho com R$1.000 e um bilhetinho. O cartãozinho de R$1.000, então, é certo. Amor, muito obrigado. Você disse para mim que não dava certo. Eu entendi que você estava dizendo aquilo para me proteger. Isso. E aquela dica que você me deu soou positivo no meu coração com uma mensagem do que eu deveria fazer o mais rápido, o meu melhor por você. E você foi a mola mestra para eu poder chegar nesse objetivo. O que eu estou fazendo por você agora não é nada. Dia 9 de novembro, tem uma passagem já de cruzeiro com a cabine com vista a mar para nós. E a culpa disso é você. E foi por você que eu fiz. Eu nunca vi. Depois disso, o apoio muda da água para o vinho dentro de casa. A mesma coisa, mulheres. O homem, ele tem um perfil desde o tempo das cavernas, antes de Cristo, desde a época de Adão, né? Enfim. O homem, ele tem aquele perfil de eu sou o provedor, eu que decido, eu que faço. E às vezes esse ego está colocando ele numa areia movediça, ele está afundando e ele está enxergando que o que a esposa foi fazer vai piorar ainda o ego dele. Então, mulheres, esquive do ego do seu cônjuge, esquive do ego dele. Procure ser... Aí vem um outro momento bíblico, né? Peça a Deus sabedoria para que você não tenha conflito em casa. Olha, vai ter um evento, você pode participar comigo? Não, vai você. Se ele falou vai você, vai, minha amiga, vai. Não, não vai. Beleza. Use todos os seus poderes para demonstrar que você não ficou feliz com a atitude dele, mas não vai para o conflito.
não vai para o conflito. Não leva a nada. Não vai para o conflito. Você já sabe, a mulher tem um poder sobre o homem incrível. Usa o seu poder que vai dar certo. E com sabedoria, procure fazer, no pouco tempo, às vezes, que você tem, porque muitas vezes a mulher ela tomar conta do marido talvez seja um trabalho mais árduo que exista no planeta Terra. Amém, irmãs? Tomar conta do marido talvez seja o trabalho mais árduo que existe no planeta Terra. Deixa pra Então, né? peça a Deus sabedoria para você empreender e nunca tenha conflito. Pelo contrário, se você for para algum treinamento, algum evento, alguma capacitação, chegue em casa e surpreenda o seu cônjuge, o seu marido. Ele vai falar, pô, velho, o que aconteceu lá que a mulher chegou aqui com um burnout do bem? Com burn-in. A mulher chegou aqui com burn-in. A mulher chegou em casa... Bora, doutora. A mulher chegou em casa com burn-in, pegando... Meu Deus, isso aqui é isso, amor. Quando é que tem esse evento de novo? Tô precisando desse burn-in aí, porque senão eu vou lá. Então, quando você muda você muda o ambiente que você se encontra. E eu acredito muito nisso. A minha família, quando eu comecei a empreender, normal, disse pra mim que, cara, tem certeza? Tu já trabalhou com pessoas maravilhosas, você foi gestor de uma empresa do grupo do Luciano Huck, foi número 1 do Brasil em franquia, no segmento de franchise, já rodou o Brasil inteiro, já foi para fora do Brasil, tem certeza? Por que você não vai trabalhar em multinacional de novo? Por que você não vai conseguir um emprego? Eu falei, cara, porque eu não consigo mais ficar em um lugar de segunda a sexta, recebendo a mesma orientação e tendo uma coisa chamada emprego e salário fixo. O salário é fixo, mas as despesas não são fixas. Nunca serão fixas. Sempre muda. E tem a inflação também, que vai aumentando, né, meu planejador financeiro querido? E vai depreciando aquilo que a gente tem como renda hoje. Então, você que está na tua casa e de repente não tem a pessoa que você ama, se você ama mesmo, e essa pessoa não te apoia, muda você primeiro. Faça algo que surpreenda a pessoa que está do outro lado. E entenda que essa mensagem que a pessoa te dá é por proteção, porque hoje em empreendedorismo existem empreendimentos que a pessoa acha que está empreendendo com uma orientação inadequada, algo que também não existe isso, a pessoa se iludiu. Sim. E por se iludir e quebrar a cara, a tua esposa não vai querer que você quebre a cara, o seu esposo também não vai querer que você quebre a cara, sua mãe, seus pais, seus tios, não vai querer que você quebre a cara. Por isso, esse cuidado, meu filho, não, amor, preste atenção no que você está fazendo, é simplesmente uma proteção. Entenda dessa forma e procure melhorar você, que com certeza você muda todo o ambiente que você está quando você melhora a si próprio. Então, esse desafio, empreender em família, ter apoio da família, ter apoio de amigos, pessoas rirem de você, dizer para você que não vai dar certo, é mais uma etapa no caminho do sucesso do empreendedor. E existe uma coisa que resolve isso. Se chama resultado. Resultado resolve qualquer crítica. Resultado resolve qualquer crítica. Eu lembro que um dia eu dizia assim, cara, um dia eu vou empreender e vocês vão ver. Tá vendo aquele avião lá? Você vai olhar para aquele avião e vai falar assim, Gabriel Martins tá passando. E quando voltar outro avião, Gabriel Martins tá passando. E o pessoal fala assim, cara, olha onde é que você vive. Quem é que anda de avião, cara? Quem é? Como? E aí eu olhava para aquelas pessoas, respirava, falava assim, tá tudo bem. Só grava o que eu tô dizendo para você. Vai chegar um dia que você vai olhar para cima e falar, deve ser o Gabriel que tá passando ali de novo. Isso aconteceu. O resultado resolve. O resultado resolve. Quem te criticou, né? Quem me criticava, recentemente acabei de chegar de Dubai. Pela segunda vez. Ano que vem tô lá de novo. Mês que vem tô no Caribe. De novo. E quando eu chego no Caribe, a primeira coisa que eu faço é entrar naquela água morninha, 34 graus a temperatura, e eu olho para um lado e para o outro e procuro as pessoas que me criticavam. Não achei nenhum até hoje. Fui para Dubai, na maior torre do mundo. E de lá de cima eu peguei o binóculo, Wander, e olhei. Cadê quem me criticava? Não tinha ninguém lá. Ninguém. Fiz um passeio de iate, andei de jet ski agora na Dubai Marina, cheio de foto ainda para postar no Instagram, nem postei.
Não achei ninguém que criticava, que dizia que não ia dar certo, que dizia que não ia conseguir. Não achei ninguém. A desconfiança. Desconfiança, dúvida, crítica. É combustível. Não é combustível. Você não vai dar certo. É combustível. O empreendedor, ele precisa ter isso no coração. Cada palavra contrária vai se tornar uma pedra na escada do sucesso que eu vou construir. Pegando isso daí que você falou agora, né? Eu tenho... Agora a gente, né? Já estamos na reta final desse nosso primeiro programa. E falamos tanto de empreendedorismo, falamos tanto para casais, né? Para quem começa a empreender, os maiores desafios que começa a empreender, o que é empreendedorismo, né? Para cada um de nós, na nossa visão, da experiência que nós temos. Só que agora eu vou fazer uma pergunta que provavelmente todo mundo que está nos assistindo está esperando desde o início do programa. Né? Nós já estamos com as horas avançadas, né? Mas a pergunta talvez mais importante desde que nós começamos esse bate-papo. Qual o conselho que vocês dariam para quem está começando a empreender? Doutor Esther Caldas. Bom, eu acho que o conselho que eu buscaria a um microempreendedor, ou alguém que queira empreender, primeiro ter consciência, né, se é um empreendimento que você quer fazer, se existe alguma influência familiar, né, paterna, materna, nesse empreendimento, se é um desejo seu mesmo, né, caso seja um desejo seu, né, entenda qual lugar você habita, as facilidades que você tem para empreender, lugar de dificuldade, lugar de facilidade, não baseando naquela ideia de empreendimento que o seu amigo fez, olhar para a tua realidade como ela é, e o diferencial, né? Homens, estejam vulneráveis ao erro, sejam quais erros forem, estejam disponíveis a também chorar quando necessário, a ouvir uma crítica ao seu trabalho, de vez em quando, estejam disponíveis a desconstruir uma ideia de razão e certeza que vocês constroem, e pedir ajuda. Mulheres, conversem mais sobre empreendimento com mulheres. Conversem com mulheres para que você tenha consciência de que esse lugar de inatividade que a gente tem no mercado, ele foi uma formação construída. De que essa ideia ela pode deixar de existir a partir do momento em que a gente vê experiências se realizando. Então, mulheres, conversem com mulheres empreendedoras. Estejam perto dessas mulheres, que a presença dessas mulheres, a vivência dessas mulheres, o recurso dessas mulheres vai trazer uma sensação de potência e possibilidade que essas mulheres não teriam se tivessem um convívio social comum que a gente vê. Busquem ajuda, recursos necessários, ajuda familiar, se possível, mas as mulheres em si, eu acredito que o olhar sobre a possibilidade próxima de si mesma é um bom recurso para ela chegar onde ela quer. Então, não tenham medo de sentir raiva de quem está lá na frente e você vê que está criando um sentimento de raiva, inveja, se possibilite sentir. Gente, uma coisa que eu preciso botar aqui, que eu acho que é uma pauta importante. A gente problematiza muito a inveja. Mas a inveja ela precisa existir para a gente se entender. Então, a inveja ela traz uma sensação. A inveja é um sentimento que você olha aquilo,
um objeto desejante e vê em si mesmo a impossibilidade de. E aí vem uma inveja. E a inveja, ela é maravilhosa para se compreender. Então, não problematizem a inveja. Como se você fosse a pior pessoa do mundo. Não, todo mundo sente inveja. Então, sintam inveja, entendam inveja. Porque, por exemplo, às vezes a mulher, o homem, a mulher, de forma geral, olham aquele objeto desejado e tô desejando muito. Nossa, ele tem tudo. Caraca. E sente uma inveja absurda daquilo. Ah, não. Cara, mas... Óbvio, isso é muito maneiro. Mas será que você teria aptidão para fazer isso? Será que seria prazeroso para você fazer isso? E vai desconstruindo uma ideia de que realmente existe uma impossibilidade, talvez não seja para mim. E esse sentimento vai embora. Mas você compreendeu de que aquele passo não é para você. E principalmente naquele momento, muitas vezes. E você não vai... Exato. E você não vai arriscar naquilo que não vai dar certo futuramente. Fala, o que eu tô fazendo? Que besteira é essa que eu tô fazendo que não é para mim? Ou olhar aquele objeto desejante, desejar muito, quero muito. Nossa, essa menina consegue tudo. Mas tô invejando muito, muita inveja, mas onde está a minha impossibilidade? Por que eu invejo aquilo e por que eu não posso ter aquilo? Sim. Tem questões sociais que implicam. A gente tá condicionado a pensar que todos tratam todos da mesma maneira. Isso não existe. Né? Tem pessoas que se favorecem mais, classe, cor, religião. Tem pessoas que se favorecem menos e tem dificuldades que isso seria uma dificuldade real. Mas olhando a inveja, identificando a sua dificuldade, identificando a sua potencialidade, o que é possível de resolução, a inveja vai dissolvendo. Porque eu vou criando possibilidades para mim mesma de chegar onde eu quero. Sim. Então sintam inveja, permitam sentir. E caso eu vejo muito as mulheres se culpando por tentarem sair desse padrão social de família, né? Empreendendo, se culpando e voltando. Empreendendo, se culpando e voltando. A culpa, ela vem a partir do momento em que ela entende que padrão familiar, eu preciso exercer porque eu brinquei de boneca a vida inteira e formalizei ali dentro de mim uma ideia de que esse seria um padrão correto a seguir. Mas enquanto eu brincava, fora das brincadeiras de boneca, eu liderava o meu grupinho da escola. Eu era aquela líder que estava sempre à frente de todos os passeios, organizava tudo. Então, eu tenho dentro de mim um desejo por liderança. A brincadeira é o lúdico. E aí acontece no casamento. Ela usa dessa brincadeira como uma formatação de vida. Ela se casa, tá com um homem, constrói uma família, tenta ser aquela mulher que serve, que lá, e não é para ela. E ela foge do padrão, falando, aí começa a desejar, quero isso, quero... E a culpa vem. Então, a mulher, converse mais sobre a culpa, converse mais sobre a inveja, tenta entender a possibilidade, a impossibilidade de empreender e esteja próxima às mulheres que empreendam. Por mais que você sinta inveja, esteja próxima, apoie, porque é muito difícil empreender sendo mulher. Temos poucos recursos ainda, temos poucas dinâmicas de apoio social ainda, mas temos mulheres maravilhosas, importantíssimas no mercado, né? Que a gente precisa olhar para elas, bater palma e manter as mulheres perto da gente para que a gente crie possibilidades. E ter como referência, né, essas pessoas e modelar essas pessoas, né, cada vez mais. Essa questão, né, eu acho ela muito importante, da questão do ponto D. Né? Quando a gente pergunta qual a dica, o conselho que você dá, e nós entendemos porque nós trouxemos aqui a doutora Esther Caldas. Né? Eu sou o cara motivador o tempo todo,
O Gabriel, motivador, mas também mais, né, ali dentro do conhecimento pela experiência que ele tem. A doutora tem que toda hora pegar assim, ó, volta aqui, ó, também tem isso. Entendeu? Vocês estão entendendo por que ela tá aqui, certo? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. A questão do conselho, Gabriel, eu falo muito que é o quê? Objetivo muito claro. Eu parto logo para a parte da ação, né? Objetivo muito claro. O porquê você quer empreender? Primeira pergunta que eu faço quando alguém me procura querendo consultoria para a parte de empreendedorismo. Por que você quer empreender? Ah, porque eu não estou mais feliz no meu trabalho. Ah, porque eu ganho pouco. Ah, porque eu não aguento mais trabalhar com os outros. Eu não aguento mais vender minhas horas de vida para alguém, né? Porque, querendo ou não, a questão da CLT tem muito isso, né? Tanto é que nós ganhamos por carga horária trabalhada. Ah, 1 hora da minha vida custa tanto, né? Então, é pesado. Mas eu costumo dizer, ó, disciplina, objetivo claro. Porque senão você não acorda todo dia para empreender. Você não vai levantar da cama todo dia. Você precisa saber o porquê você está levantando da cama. Qual é o objetivo lá na frente que você quer. É óbvio, existem objetivos de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Mas você precisa ter um objetivo de longo prazo muito grande. Porque é aquilo ali que vai mover você todos os dias para que você queira ser algo diferente e que você não desista, porque empreender todos os dias, principalmente quem começa a empreender, pensa em desistir. Quantas vezes eu não chorei, eu derramava chorando, né? E depois que eu chorava, colocava aquela tensão para fora, né? Eu passava o dia inteiro tentando vender alguma coisa, né? Eu vendia cosméticos e eu não conseguia. Eu chegava em casa precisando pagar o aluguel e eu derramava chorando. Aí depois eu parava de chorar, eu olhava pro espelho, eu vou continuar. Se eu parar, pior. E é isso. Eu sabia muito bem onde eu queria chegar. Há 8 anos atrás eu me visualizava aqui. Então a questão do objetivo muito grande lá na frente é o que move muitas das vezes o empreendedor a todos os dias quebrar uma barreira e continuar. Entendendo, claro, a sua questão do expectativa-realidade, né? Nunca dar um passo além do que você não pode dar. Continua no seu processo, respeite o processo. E principalmente, a maior dica talvez, esteja com pessoas que tenham a mesma visão que você. Gravem isso. Minha mãe sempre falou isso, né? Quem se mistura com pouco, farelo come. Se você anda com pessoas que não têm perspectiva nenhuma de vida, você não vai ter. Se você anda com pessoas que não têm nada para te acrescentar, você não vai pegar nada dessas pessoas. Eu preciso estar com pessoas que, quando eu estiver desanimado, eu falar, não, rapaz, vem cá. Eu passei por isso. Eu sei o caminho. Eu sei como é a árvore. Né? A experiência é muito diferente, né, nesses casos. Né? Conta muito. Então, o que a doutora falou, eu assino embaixo, porque é o que eu mais falo. E por isso... E eu carimbo. Por isso o nome, né, do programa Networking Cash, o Network. É as pessoas. Entenda as pessoas que você vai ganhar dinheiro para sempre. Né? Biel, suas considerações em cima desse assunto, que a gente já está com um tempo muito avançado. Qual o seu conselho para quem está pensando em começar a empreender? Ou para quem está começando a empreender agora? Eu costumo dizer que uma pessoa de sucesso ela tem que ter 3 coisas. Uma, sonhar grande, ou ter grandes metas e objetivos. 2, ser trabalhador, ou ter disposição para ir para cima atrás daquele sonho. E terceira, e a principal coisa, ser ensinável. Se eu tenho sonhos grandes, muita ambição, grandes objetivos, eu tenho disposição para fazer, mas eu não me permito ser ensinável para entender que muitas das vezes eu posso estar gastando energia indo para o caminho errado ou empenhando energia no lugar errado, mas eu não tenho habilidade. As pessoas falam muito sobre oratória, né? Eu estou estudando muito o tema agora da escutatória, que é uma coisa que você falou até no início, que eu chamo de escutatória isso. Eu não tenho a habilidade de ouvir. Se eu não tenho a habilidade de ouvir, eu posso matar um grande futuro promissor no empreendedorismo, né? É uma questão até de fé. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, né? Então, eu preciso me dispor a ouvir e a ser ensinável. E eu preciso também, eu sempre digo para a pessoa que começa a empreender comigo o seguinte, olha, tudo que é bom e honesto, dá trabalho e leva tempo. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena você sacrificar um final de semana para defender aquilo que você sonha.
vale a pena você sacrificar um momento de lazer, uma festa, para estar num treinamento buscando conhecimento. Então, sonhar grande, ter disposição e ser ensinável. Tudo que é bom e honesto dá trabalho e leva tempo. E invista em você o tempo inteiro. Hoje a gente tem o YouTube, que é uma ferramenta gratuita de conteúdo, onde você vai ver ali vários conteúdos pertinentes àquilo que você quer fazer. Defina uma área que você quer seguir, tem um mentor, aprenda ao máximo sobre aquela área que você quer seguir e exercite um padrão chamado modelagem. Tem um livro que chama As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. Uma dessas leis é a modelagem. Você precisa modelar pessoas que estão onde você gostaria de chegar. E também a gente aprende na literatura que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu gosto de dizer que a gente é fruto do meio. Você que está assistindo a gente sabe que o seu jeito de sorrir é, de repente, o seu jeito de sorrir de uma pessoa que você admira. O seu jeito de falar não é seu, é de uma pessoa que você admira. Até o seu jeito de andar é influência. Então, nós somos a média das pessoas que a gente convive ou que a gente admira. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Um fator que é determinante na vida de um empreendedor e de uma pessoa que prospera hoje em qualquer área se chama fator de influência. Quem está te influenciando a empreender? Quem está te influenciando a romper? Quem está te influenciando a agir? As suas influências são positivas? Você vai ter pensamentos positivos, sentimentos positivos, ações positivas e resultados que vão ser positivos. Então, fique muito atento nas suas influências. Existe hoje no mercado de jogos eletrônicos, em alguns países, jogos que você aprende a empreender. Existem em determinados países uma ferramenta chamada TikTok que não tem nenhuma dancinha. Só tem aula de empreendedorismo, patriotismo e militarismo. Ponto. Redes sociais são proibidas de colocar, faz aquela dancinha, roda a mão para cima e tal. Para quê? Para que as pessoas invistam tempo em produtividade. Se você fizer isso e ter um mentor, uma pessoa para poder te orientar, eu preciso ter sucesso na área da psicologia. Vou procurar uma psicóloga de sucesso. Eu preciso entender e criar um modelo de padrão financeiro. Vou procurar o orientador financeiro para poder me dar a direção. Eu quero empreender. Vou procurar uma pessoa para me dar um direcionamento sobre empreendedorismo. Você vai entender os desafios, porque o sucesso não é uma linha reta, é um labirinto. E o mentor ele vai te dar um mapa desse labirinto que você vai perseguir e você vai romper. Eu tenho certeza que esse momento, breve, queria ouvir mais de vocês, mas ficaria aqui às 4 horas. Ficaria aqui, a hora passou muito rápido, mas eu tenho certeza que hoje aqui nós estamos semeando uma semente na vida das pessoas. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente trabalha com o sonho das pessoas e a gente não tem o direito de errar quando a gente fala disso, mas você que está aí, que teu coração arde, quando você vê uma pessoa de sucesso, você se alegra com a felicidade daquela pessoa e você também se visualiza fazendo algo, rompendo. Saiba que existem pessoas em todo o planeta semelhantes a você, que torcem pelo teu sucesso sem te conhecer e que estão dispostas a te ajudar. Procura essas pessoas que com certeza você vai ser um Wander Fonseca da vida, contando uma história de sucesso e convidando pessoas extraordinárias, como a doutora que nos ensinou muito aqui na noite de hoje, e nós estamos aqui também para contribuir, tá bom? Wander, muito obrigado, cara. Vamos para cima, ajudar esse planeta aí a empreender, meu amigo. Olha, fantástico. Não tenho palavras de verdade para agradecer a vocês. O convite que eu fiz. Na verdade, eu já tinha feito esse convite já há um bom tempo atrás para a doutora Esther Caldas. Ela participou de uma imersão que eu fiz. Foi a primeira vez que eu fiz uma imersão, aí eu convidei ela para falar, até para falar com o público feminino, porque eu acredito demais no poder que a mulher tem de empreender, até porque eu acho a mulher muito mais criativa do que o homem, muito mais resolutiva do que o homem, Então, muito obrigado, tá bom, por ter aceitado o convite, por ter aqui, colocado aqui suas horas, para poder compartilhar o conhecimento, ensinamentos, conhecimentos, para todo mundo que nos está assistindo. Com certeza não foi só para mulheres,
Muitos homens aprenderam também, assim como eu aprendi. Tá bom? Muito obrigado, tá, pela sua participação. Obrigado a Gabriel Martins, né, que é o meu mentor aí já de muitos anos, amigo. Hoje temos, né, trocamos experiências. No início foi só eu pegando tudo ali que eu podia pegar. Eu estava contando um pouquinho aqui pro nosso amigo aqui, né, o Patrick, um pouquinho da minha história com você no início. Né? Então, assim, muito obrigado a vocês dois. Né? Se vocês quiserem dar uma boa noite, não sei, né? Vocês podem falar aí, que a gente está encerrando. E é mais ou menos isso. Né? Dentro do que o Gabriel falou, o Networking Cast ele vai ser focado nisso, né? Para que a gente continue semeando, como é que a gente possa, né, levar conteúdo, ajuda para as pessoas que estão em casa agora, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, né, de incentivo, né, aprender alguma coisa, alguém que ainda não teve oportunidade de conhecer, né, o consultório da doutora Esther, ela está passando aqui um pouco de conhecimento, alguém que não teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, conhecer o Gabriel, né, e pegar um pouquinho ali da nossa vivência. Então, o trabalho desse programa vai ser esse, né, levar cada vez mais esperança. Eu falo isso sempre, enquanto a esperança há vida. Então, vai. Né? Quer falar alguma coisa, doutor Cher, Gabriel? Eu acredito que o meu papel aqui seja fundamental, né? Onde existem 2 homens empresários. O lugar da mulher ele precisa ser colocado nesses espaços. Eu acho importantíssimo. E agradeço muito pelo convite, né? Por você ter me convidado. Espero ter acrescentado também. Só todo o meu trabalho e todo o meu esforço, eu sinto que tem um pontinho de... Um pontinho não, tem um grande desejo por muita mudança baseado nas dificuldades que a gente vê hoje, principalmente nas dificuldades que as mulheres têm. Então, espero ter acrescentado e semeado um lugarzinho de esperança no coração dessas mulheres. Show de bola. Então, estamos encerrando aqui, né, esse nosso primeiro programa. Espero que todos vocês que estão em casa tenham gostado, né, porque foi um programa feito, né, muito pensado para ajudar a levar conteúdo, né, para que quem estiver em casa agora precisando e estava precisando de uma mensagem, com certeza, de tudo que foi falado aqui, alguma coisinha você pegou e guardou, né, para você. E eu sempre falo uma coisa, né, nunca pare de sonhar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há vida. Então, vamos fazer acontecer. Tamo junto, vamos que vamos.